Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Quero trazer para você novamente uma palavra de graça. E o tópico dessa mensagem é uma visão espiritual ao coronavírus. Quero ler um texto antes de começar essa exposição, Atos 2:46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Por que eu coloquei o tópico dessa mensagem, uma visão espiritual ao coronavírus? Veja, queridos, nessa visão que você tem ao mundo, a sua visão do que está ocorrendo no mundo, óbvio, em relação ao coronavírus, a tudo isso que vem acontecendo, associando isso à igreja, como eu falei, uma visão espiritual, associando isso à igreja do Senhor Jesus. O cenário da igreja do Senhor Jesus em meio a essa pandemia, a esse vírus que está assolando o mundo, matando milhares de pessoas. Mas qual é o cenário da igreja em meio a tudo isso? Bom, eu tenho falado, e muitas das minhas mensagens, daquilo que eu explico, é sobre ser igreja. Inclusive no nosso canal, Papo de Graça, tem uma mensagem que eu fiz anterior a esta, que fala o que é igreja. E as pessoas têm uma visão muito deturpada do que é ser igreja. E essa visão deturpada, ela vem aumentando, ela vem se tornando uma pandemia no meio evangélico. As pessoas defendendo uma causa religiosa denominacional e se esquecendo, ou talvez nem conhecendo, porque não é passado por seus líderes, o que é a igreja. Então, olhando, sobre isso eu falei no vídeo anterior, então olhando para o cenário mundial, um olhar espiritual para a igreja do Senhor Jesus em meio ao que está acontecendo, o que nós vemos? Eu tenho dito que o Senhor tem tirado um povo dentro de um povo. Tirado para fora. Sabe qual é o sentido da palavra igreja no grego, ou eclésia? É chamados para fora. Veja, e qual é o cenário que a gente vê? Aonde estão agora os shows gospels? Aonde estão os grandes templos, os suntuosos templos por aí? Aquela multidão de gente naqueles templos suntuosos e luxuosos. Você tem visto isso? Ou você tem visto famílias reunidas em sua casa? Deixa eu ler novamente o texto. Juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade em sua casa, em suas casas eles partiam um pão. Essa era a igreja primitiva. Uma visão global do que está acontecendo. Referindo-me ao coronavírus, eu vejo que Deus está derrubando estruturas. Deus está fazendo com que pessoas mudem o seu conceito. Entendam que nós somos chamados para ser igreja. E a principal igreja é seu lar, é sua família. A Bíblia diz assim, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois Samaria e confins da terra. Por que primeiro em Jerusalém? Porque Jerusalém era a casa dos judeus. Primeiro, igreja, eu sou em minha casa. Eu sou igreja. E minha casa é um lar, é uma igreja. Lar vem de quente, vem de uma palavra quente, aquilo que aconchega, aquilo que traz calor humano. Mas muitas pessoas com seus conceitos errados, que igreja não tem que estar afiliado a uma instituição, esqueceram do sentido de ser igreja. E em meio a esse cenário mundial, as famílias estão reunindo em sua casa. O altar está sendo levantado em seus lares. Famílias estão orando juntos. Pais, filhos, esposas.
Bom, como eu falei, eu não vou entrar aqui num cenário apocalíptico falando do coronavírus nesse sentido. Eu estou olhando isso numa visão espiritual no sentido da igreja. Talvez você escute um sonido, um barulho em seus ouvidos. Filho, você é a igreja. Eu estou te tirando de dentro daquele templo para você entender que você é a igreja. Você está ficando um período fora daquele templo, daquelas quatro paredes, para entender que você, sua esposa, seu filho, sua filha, sua família é a igreja. Vocês são a igreja. As pessoas têm um conceito que a primeira coisa que eles fazem, vamos montar uma igreja, né? É ter um local físico, alugar um templo, ter uma razão social e esquecem do principal. Igreja, quando nós nos reunimos, congregamos, igreja somos nós. Atuar como igreja é abençoar vidas, abençoar pessoas que estão precisando de alguma coisa física, de um alimento, de uma ajuda espiritual, de uma oração. Isso é ser igreja. É igreja relevante. Mas isso não dá frutos, né? Vemos essas instituições suntuosas por aí gastando milhares de reais. Qual o resultado disso? Qual o resultado? Qual o resultado? E você na sua casa, para uma pessoa que está em frente ao teu portão, olha para você e fala: moço, posso pegar um coco aí no seu coqueiro? Tá aqui o meu coqueiro aqui atrás. Porque isso aconteceu comigo. E eu falei assim: entre, jovem. E ele falou que estava tirando aquele coco para vender, porque em meio a essa pandemia, eles não tinham, ele e o irmão dele, não tinha condições financeiras de comprar misturas para casa. Nesse momento, nosso grupo que se reúne como igreja está montando cesta básica. Vocês leram no final desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 47, vai dizendo assim: louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo, da sua vizinhança, tendo a simpatia, sendo bem aceito pela sua vizinhança. E o Senhor, não sou eu, não é meu esforço, não é o meu fruto, é o fruto do Espírito, é o fruto de uma vida que habita em mim, como diz Felipe Costa em uma das suas pregações aí no canal Papo de Graça. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. E o Senhor acrescentou na frente do meu portão, aquele jovem entrou, e como igreja, nós estamos abençoando a vida dele, com alimentos, com uma palavra espiritual. Isso é ser igreja. Talvez você tenha que entender que está aí dentro dessas quatro paredes não te faz igreja. Igreja é o que eu sou, não é o que eu vou. Amém? Então entenda esse cenário global, esse cenário mundial, o que está acontecendo. Tenha uma visão espiritual disso. Os conceitos vão mudar. As pessoas vão olhar, poxa, aquele povo que fala, que está se reunindo ali naquela casa, aquele povo que está se reunindo num grupinho na praça, eles não têm lugar. Aquilo são os desigrejados. Aquilo são os sem cobertura espiritual. Jesus é o nosso caporé, é a nossa cobertura espiritual. Esse povo está sendo relevante, está levando Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Esse povo é a igreja. Igreja é isso. E todos os dias acrescenta o Senhor. Talvez você esteja gastando rios de dinheiro, fazendo uma pompa, um marketing, e pior do que isso, se aproveitando do marketing, daquilo que você chama como igreja, para se promover em politicagem e esse tipo de coisa. Botando fotos. Meu Deus, eu não vou nem entrar nesse critério. Eu não preciso estragar essa mensagem com isso. Mas ser igreja relevante, é na sua casa,
é na sua vizinhança, que é minha casa. Eu faço questão de gravar esses vídeos aqui na minha casa. E que a sua vizinhança tenha a sua simpatia, porque igreja é isso. Talvez o momento que a gente viva esteja muito difícil, mas de coisas difíceis nós conseguimos extrair verdades. Deus trabalha em meio a tanta coisa. Deus trabalha em meio a caos. Deus trabalha em meio a doenças. Deus trabalha em meio a dores. Deus trabalha em meio a angústia. Como Deus trabalha? Ele fala, eu sou Deus. Não é as circunstâncias que te movem. Se são as circunstâncias que te movem, você não me vê. Você está feliz com as circunstâncias. Mas eu sou Deus, que opero e faço acima de qualquer circunstância. Que Deus abençoe sua vida. Saiba que você, seu lar, é a igreja. E Deus tem feito isso nesses últimos tempos, para que o povo entenda, igreja sou eu. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.